Fala aí, meu nono, beleza? Bom, gente, enquanto estamos aí nesse período de quarentena, nossas aulas vão acontecer através de vídeos, né? Sempre vou produzir algum vídeo com slides, vou comentar esses slides, vou explicar e depois eu vou enviar esses materiais a vocês. Isso é por um tempo, né? Não sabemos exatamente, né, quanto tempo isso vai durar, mas por enquanto vai ter que ser assim. Lembrando a vocês que tanto os professores quanto a escola, né, estão sentindo bastante falta de vocês, e que esperamos, né, que passe logo tudo isso para que possamos voltar às nossas aulas presenciais. Beleza? Vamos que vamos. O tema da aula de hoje é a ordem mundial pós-Guerra Fria e a globalização. Ela é para as turmas de 9º ano. Aí no texto, né, bem aí no início, né, no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética protagonizaram uma intensa disputa por poder e área de influência pelo mundo. Esse conflito, conhecido como Guerra Fria, provocou alterações econômicas, políticas, militares, sociais e culturais, cujos reflexos podem ser notados até hoje, né? A Guerra Fria, ela acontece, né, após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele detém, né, o capitalismo, né? A ideia é de expandir o capitalismo para o mundo, e em contrapartida, né, tem a antiga União Soviética, que defende o socialismo. As mudanças ocorridas entre as décadas de 80 e 90 levaram ao fim da União Soviética e ao estabelecimento de uma nova ordem mundial. Embora, né, os Estados Unidos e a antiga União Soviética estivessem ali num profundo... tinha ali um atrito muito grande, eles nunca de fato atacaram um ao outro, né? Nunca foi disparado nenhum míssil para um lado nem para o outro por conta disso. O que eles faziam era uma guerra de nervo. Existia sempre a troca de ameaças de um lado para o outro. Isso influenciou o mundo inteiro. Mais ou menos ali... na década de 80, final e início da década de 90, acaba a União Soviética, perde força, e principalmente, né, por essa nova ordem mundial que surge. Nessa nova ordem mundial multipolar, países e instituições passaram a afirmar seu poder e disputar influência em todo o mundo, em constante com a antiga ordem bipolar da Guerra Fria. O novo conjunto de países hegemônicos intensificou os processos que culminaram na globalização contemporânea, viabilizada pela revolução dos meios de telecomunicação e transportes, que também é uma característica dessa nova ordem. Essas características, né, dessa nova ordem, lá em cima, né, eu li em constante, né, mas era contraste, justamente quando os Estados Unidos começa a ganhar potência hegemônica, né, por conta do capitalismo, quando começa a ditar regras para o mundo todo, né, e a grande maioria do mundo, os grandes países, né, as grandes potências, passam a se aliar. Até mesmo países que no passado tiveram algum tipo de conflito com os Estados Unidos. Com o fim da União Soviética, em 1991, o modelo econômico baseado na propriedade estatal dos meios de produção entrou em decadência. Nos países onde até então esse modelo vigorava, grandes transformações ocorreram com o fim do controle da economia pelo Estado, né? Porque os países, na verdade, assim, a população, elas cresciam em relação a trabalho, a conhecimento, mas acabavam tendo que direcionar todo o ganho
ao Estado. O Estado era a força econômica que comandava esses países. Já os Estados Unidos, ele começa a mostrar do outro lado, né, do capitalismo, uma outra realidade, principalmente por conta da globalização, aonde se você trabalha muito, se você investe muito em você, se você perde o seu tempo, né, entre aspas, perder investindo em estudo, trabalho e tecnologia, você passa a ter um lucro maior. Né? E os Estados Unidos não era estatal. Então, se você produzisse, você ganhava. Né? Até hoje, né, se a gente pegar aí, por que tantos brasileiros, por exemplo, saem do Brasil, vão morar nos Estados Unidos? Porque lá você chega, trabalha muito, mas você ganha muito também. Esse é o modelo capitalista. E a União Soviética ainda estava batendo na tecla lá do lado socialista e estatal. Os países que apoiavam, né, que tinham sistema estatal, começaram a entrar em decadência também. Principalmente, né, como vimos no slide anterior, a difusão dos meios de transporte, a chegada da internet. Esse foi um fator muito importante que a gente vai falar um pouco mais para frente. E isso acabou difundindo ainda mais a globalização e o capitalismo no mundo. Com o fim da Guerra Fria, à primeira vista parecia que os Estados Unidos tinham hegemonia em todas as esferas de poder, considerando que já detinha a maior produção econômica do mundo, os principais centros de educação, ciência, tecnologia, o controle dos grandes centros de difusão de notícias e informações, além da forte influência cultural promovida principalmente por meio da televisão, do cinema e da música. Logo após a Segunda Guerra Mundial, realmente, os Estados Unidos se tornam uma grande potência. O país investe para que a população pudesse trabalhar cada vez mais, investir cada vez mais em educação, investir cada vez mais em tecnologia e virar essa grande potência hegemônica. Só que eles não contavam, né, como diz aí no restante do parágrafo, no entanto, a recuperação de antigas potências europeias e do Japão começou a ameaçar a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns países, né, como o Japão e alguns países da Europa, foram, né, arrasados por bombardeios. E foram países que poderiam ter pego o dinheiro que tinha, né? O Japão, por exemplo, recebeu uma indenização dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, poderia ter pego esse dinheiro e ter investido, por exemplo, poderia ter investido, por exemplo, em... Desculpa aí, gente, problemas técnicos aqui, mas já resolvi. O Japão, por exemplo, né, poderia ter pego esse dinheiro da indenização e ter investido em armas para que pudesse, no futuro, dar uma resposta, né, algum ataque, como muitos países na história fizeram isso. E não, eles investiram em tecnologia, saúde, educação e igualdade. Ponto principal, igualdade. E em pouco tempo, os Estados Unidos o Japão, perdão, voltou a ser uma grande potência junto com alguns países da Europa. E aí começa a se chocar com esse grande crescimento que os Estados Unidos tinham, essa grande hegemonia. E aí começa uma nova ordem mundial multipolar. Né? Aí tem um mapa mostrando como funcionava na época. O destaque hegemônico, né, ainda era os Estados Unidos, sempre era em parceria com o Canadá, sempre andaram juntos, embora tenham diferenças gigantescas, né, principalmente cultural, mas mesmo assim sempre andaram juntos, sempre foram aliados. Então ali era uma parte da nova ordem mundial. Do outro lado tinha a Europa, com destaque aí para a Alemanha, né, que tinha juntado
né, voltou, né, após a divisão, o Muro de Berlim, voltaram a andar juntos, né, as duas partes da Alemanha. Atualmente a Alemanha é a maior economia da Europa, e outros países, né, que foram se reconstruindo economicamente. A Austrália, a Nova Zelândia, ali, uma parte ali da Oceania, o Japão também em destaque. Esses países entenderam que era a globalização, o capitalismo precisava ser aliado do governo. Eles entenderam que precisava industrializar o país para gerar emprego e gerar renda. Aí tem algumas marcas, né, de destaque mundialmente, né? Acho que a maioria aí, acho que todo mundo conhece, acredito, né? E elas representam o capitalismo hoje. O capitalismo, né, uma das caras, né, do capitalismo aliado à globalização é que em qualquer lugar do mundo que você vá, você olha essas marcas e identifique. Nós aqui brasileiros conhecemos praticamente todas, acredito até que todas. E se você for lá no Japão, todos eles conhecem essas marcas. Nos Estados Unidos, todos conhecem essas marcas. Né? Então é exatamente essa ideia da globalização. Aonde você vá, você reconheça os símbolos. Pode ser que esteja, né? Tinha um livro, acho que até do 9º ano, né? Uma das edições antigas do PH, que dava um exemplo, uma foto de um McDonald's na China. Né? Tinha um letreiro em chinês, onde a gente não consegue, né, entender, a gente sabe que está escrito McDonald's. Mas não é um idioma que conhecemos, mas tinha o símbolo, aquele famosinho M, né, que eles têm. Então, se eu chego na China, estou perdido, não sei aonde ir, o que comer, não sei ler nada, mas se eu olho e vejo aquele M, eu sei que ali é o McDonald's, eu sei mais ou menos o que é vendido ali. Pode ser que eu encontre lá um hambúrguer com carne de minhoca, de barata, gafanhoto, né? Que aí é uma questão de cultura deles. Mas essas marcas hoje detêm boa parte do bruto de dinheiro do mundo. Elas estão ramificadas, né? Elas formaram outras novas empresas menores para que possam também ter acesso a classes mais inferiores. Ok, gente? Esse último slide aí tem 2 exercícios. Eu vou enviar o vídeo e os slides para vocês. Vocês podem ler de novo, ver, né, quantas vezes vocês quiserem aí. E respondam essas 2 questões aí. E semana que vem eu vou enviar outro vídeo, né? Mesmo estilo. Beleza? Valeu, nono!